Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus capítulo 3, versículo 14, que diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por último, eu quero ler com você também em Hebreus, agora no capítulo 13, e o versículo de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos guias, dependendo da tradução, vai estar guias, líderes ou pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém, queridos? O que esses três textos, eles têm em comum? Abra bem os seus ouvidos espirituais nessa noite para o que Deus quer falar com você, falar conosco, nos ensinar, nos mostrar, nos revelar. Esses três textos, eles falam sobre a importância de como nós devemos terminar as coisas. Fala sobre conclusões, fala sobre finalizações. O pastor aqui já pregou várias vezes, né? Não importa como você começa, mas o importante, o mais importante, é como você termina. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. A forma que Paulo começou foi uma forma ruim. Perseguidor dos cristãos, fazendo aquilo que desagradava a Deus, ainda que por zelo, ainda que achando que estava fazendo o correto. Mas como ele acabou é o que de fato importa, como ele terminou. Então, como é que nós devemos terminar? O primeiro texto diz que nós temos que ser fiéis, perseverar até o fim, porque aí nós seremos salvos. Somente se nós estivermos até o fim, em fidelidade, em santidade, nós seremos salvos. É nessa perseverança, é nessa paciência de aguardar a vinda de Jesus, de viver em santidade. É nesse processo, é concluindo essa tarefa, é concluindo esse processo que nós vamos chegar à salvação. O segundo texto fala sobre a firmeza. Está firme até o fim. Você precisa não só ir até o fim, mas estar firme. Está alicerçado até o fim. Não ir cambaleando, mas ir com firmeza. E o último que nós lemos aqui, que é sempre interessante, eu sempre comento com o pastor sobre esse texto, porque é algo que às vezes nós passamos. Tem alguns textos na Bíblia que são tão importantes, e às vezes por não serem tão famosos, né? Porque sempre tem aqueles textos mais populares, mais famosos, né? Que tem mais destaque. Mas esse versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus, ele é muito profundo, porque ele está dizendo assim, que você não deve imitar líderes que estão aí no momento de auge, no momento que eles estão prosperando, que eles estão bombando na internet, que eles estão agora com milhões de seguidores. Esse texto está dizendo que você deve considerar o fim da vida deles, que você deve considerar como é que eles terminam, não é como eles começam. Tem gente que começa muito bem, tem gente que começa animado, tem gente que começa pregando, dando testemunho. Quantas pessoas nós conhecemos que começam, né? Ah, Jesus me salvou, e vai para tudo quanto é lugar, dá testemunho, e aí daqui a pouco cai, daqui a pouco está dando mau testemunho, tá levando mais gente para o inferno do que o tempo em que levou gente para o céu, se é que levou de alguma forma. Porque o escândalo, é por isso que a Bíblia fala sobre esse problema do escândalo, né? Porque o escândalo é muito mais pesado do que o bom testemunho. Às vezes um bom testemunho pode salvar algumas vidas. Agora, um escândalo pode derrubar uma nação, uma geração, uma família inteira, milhares de pessoas. Então, por isso que é tão sério. Então, esses três textos que nós lemos, eles falam de perseverar até o fim, ser firme até o fim, e como terminar, como acabar a sua carreira. Não importa como você começa. Isso vale para tudo na nossa vida. Nós temos aqui alguns casais, algumas pessoas que são casadas. A maioria, né, com raríssimas exceções, quando a gente começa
no nosso casamento, geralmente a gente começa sem tantos recursos, a gente começa, né, morando não na casa dos sonhos, né? Aqueles que conseguem já começar com estrutura, isso é uma bênção, isso é maravilhoso, mas a maioria, né, começa ali na casinha pequena, com pouca estrutura, ganhando pouquinho. É um começo difícil, mas o importante é como vai terminar. Aí você vai vencendo, né, vai melhorando de vida, e isso vale para toda a nossa vida como um todo. Às vezes você começa um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, às vezes é algo tão pequeno agora, mas não interessa, pode ser pequeno agora, mas o importante é como vai terminar, o importante é o que vai ser lá na frente. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos desprezar as pequenas coisas, desprezar o dia dos pequenos começos, né? Porque o importante é como vai terminar. Mas o que Deus falou comigo foi sobre encerrar os ciclos da sua vida, das nossas vidas. Como é que nós encerramos certos ciclos? A forma que nós começamos é importante. Agora, a forma de terminar esses ciclos são tão importantes quanto o começo deles. Existem pessoas que quando vão começar um relacionamento, né, vai começar um namoro, vai começar uma amizade, e aí aquela coisa mil maravilhas, aí daqui a pouco tudo aquilo desmorona, aquele amor não existe mais, aquele príncipe virou um sapo, aquela princesa agora é uma bruxa, né, porque agora não se ama mais, agora não se respeita mais. Então não adianta começar bonitinho, não adianta fazer aquele monte de promessas diante do altar que todos os casais fazem. A questão é perseverar até o fim. Se esse amor, se essa aliança, se esse compromisso vai perdurar. Assim com os relacionamentos de uma forma geral. Não adianta toda a empolgação do início. A questão é quanto tempo vai durar isso? Até quando vai durar isso? E interessante que, se você for ler a palavra de Deus, e é por isso que cada vez que eu leio a palavra eu me apaixono, porque a Bíblia, ela sempre vai contra tudo aquilo que a gente aprende no mundo. A Bíblia sempre vai falar contrário àquilo que a gente ouve no dia a dia. Sempre você vai se chocar quando você for comparar a sociedade, as coisas que as pessoas falam com a palavra. Na Bíblia, você vai ver sempre esse abismo entre o que Deus fala e o que o mundo fala. Lá no mundo as pessoas dizem assim: ah, mas eu fui amigo tantos anos, ah, mas eu ajudei tanto tempo, ah, mas durante tanto tempo o meu relacionamento foi feliz, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, durante 10 anos eu fui crente, durante 15 anos eu fui obreiro, durante tantos anos eu fui daquela igreja. E aí no mundo isso vale, no mundo diz assim: ah, realmente, pelo menos a pessoa fez alguma coisa. Tenho certeza que você encontra pessoas assim: ah, eu já fui crente não sei quantos anos, ah, eu já fiz isso não sei quantos anos. Você vai para a Bíblia, Deus está dizendo, num resumo, que nada disso vale. Que não adianta você servir a Deus 30 anos da sua vida, e no final da sua vida você está no mundão, você não está mais na igreja, você fazer tudo contrário àquilo que você um dia pregou, um dia creu. Então, na Bíblia, não vale quanto tempo de coisas boas você fez, mas o que vale é a sua perseverança. E nós precisamos aprender a fechar os ciclos. E eu estava lembrando, preparando, orando por essa mensagem e lendo a palavra, eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha 20 anos, eu tinha recém completado 20 anos, eu era uma moleca. Estava com casamento marcado e eu lembro que eu chamei, houve uma situação, e eu chamei o pastor, o meu antigo pastor, o pastor da igreja onde eu congregava, e eu chamei ele para lá na minha casa, nós chamamos nossa família para resolver a situação, e eu falei para ele, eu disse: pastor, eu não posso mais continuar na igreja, eu não posso mais continuar debaixo do seu cajado, eu não posso mais continuar debaixo da sua liderança, porque eu não consigo olhar para o Senhor e ver um líder, e ver um pastor, e ver o que eu precisava ver. Então não dá mais, então eu quero sair numa boa, né? Eu vou me casar, e na época a gente nem sabia se ia ficar, se ia embora, e eu disse: eu não vou mais, não dá mais para mim, chegou um limite, não dá mais. E eu lembro que ali naquela reunião estava minha mãe, toda a nossa família ali, o pastor e a sua esposa,
E ele barganhou muito comigo. E não, mas olha, fica. E aquela coisa toda, e querendo também que o pastor ficasse. E eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu falei tudo que eu precisava falar. Eu afiei, como diz a Bíblia, toda a situação. E ali ficou combinado o quê? Não, pelo menos deixa eu fazer o seu casamento. Você faz o casamento e aí depois você tá livre aí para ir para onde você quiser ir. E foi isso que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, com 42 anos, eu olho para aquela Marilyn de 20 anos e era uma menina de 20 anos. Era uma pessoa que não tinha experiência da vida, mas que sabia resolver situações. Sabia fechar os ciclos. Sabia resolver as coisas tete a tete. E eu estou falando aqui que eu estava lidando com essa situação de um homem que tinha idade de ser meu avô. E eu lidei olhando no olho. E resolvi o problema olhando no olho. Eu não fugi. Eu não saí da igreja, não vou mais para a igreja. Não, vamos resolver. Eu vou conversar. E eu estou falando isso porque me lembrando, Deus trazendo à minha memória essa situação, eu fiquei lembrando de quantas pessoas já passaram aqui pela igreja. E no início tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, e é uma paixão, e é um amor, e é um serviço, e ama o pastor, e ama a pastora, e ama a igreja, e ama os irmãos, e se puder bota um tapete vermelho para o pastor passar. O começo é lindo, maravilhoso. Do nada acontece alguma situação que a gente nunca sabe, porque as pessoas não têm hombridade para tratar as questões. E isso independe da idade, viu? Estou falando aqui de pessoas adultas. Não é de uma Marilyn de 20 anos. São pessoas adultas, pais, mães, avós, mas que fogem dos problemas, que fogem dos confrontos, que não têm a hombridade de tratar a questão, não têm a dignidade de chegar e dizer: ó, pastor, é o seguinte, aconteceu uma situação assim, 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 e eu não posso mais ficar aqui na igreja. Aí você diz: pastor, por que não faz isso? Porque nunca o problema é com a gente. Até hoje, todas as pessoas que saíram da nossa igreja, do nosso ministério, nunca saíram por nossa causa. Saíram porque tinham problemas consigo. Saíram porque tinham problemas internos e externos e não queriam se submeter a uma mudança, a uma transformação. E sequer tem a capacidade de vir falar, porque vai falar o quê? Se você for analisar, vai falar o quê? Né? Mas mesmo assim, mesmo a pessoa estando errada, deveria ter a dignidade de chegar ao pastor. Eu quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui, o tempo que eu fui abençoado, o tempo que eu me alimentei, o tempo que eu fui abraçado, ajudado. E eu estou indo embora, irmãos, ó, show. Ninguém vai prender ninguém, não. Agora, nesses 20 e tantos anos aí da igreja, eu ainda fico passada com as atitudes que eu vejo de algumas pessoas. De algumas pessoas que passam pela igreja, algumas que se tornam até obreiros da igreja, fazem curso, participam ativamente da igreja, e do nada a pessoa pega todo aquele tempo e joga no lixo. Some da igreja. Some da igreja, não diz nada, nem satisfação. Sabe aquelas histórias que a gente, até o pastor gosta de contar umas histórias, ele diz que até na família dele já aconteceu esse tipo de situação. Sabe aquelas histórias que a gente escuta? O pai saiu para comprar cigarro e não voltou mais, né? Saiu, foi comprar cigarro, não voltou mais. Até hoje a mulher não sabe onde ele está, o filho não sabe onde ele está, saiu e pronto. Tem muita gente que faz isso nas igrejas. Estou falando daqui, mas isso acontece em todo lugar. As pessoas vêm, está uma bênção, mas aí, de repente, o sangue de Jesus começa a incomodar. Porque sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando você está em pecado e você não quer mudar, o sangue de Jesus, ele vai repelindo. Ele vai repelindo, ele vai incomodando, ele vai incomodando. Por quê? Onde há santidade, sujeira não fica. Não tem jeito, não precisa você, se você querer mudar isso, não tem como. Ou você se santifica e busca a presença de Deus, ou não tem comunhão, trevas e luz. Então as pessoas automaticamente, a palavra está sendo ministrada e aí vai confrontando o pecado, vai confrontando o eu. Porque muitas vezes é um problema de caráter, porque sinceramente até ontem estava conversando com o pastor, vendo algumas coisas da internet, e eu digo: meu Deus do céu, o nível das pessoas que estão em cima dos púlpitos, dos altares, pregando por esse Brasil afora.
É uma coisa absurda. O tanto de meninice, o tanto de, de profetada, o tanto de palavra herética que a gente vê. E a internet deu voz, né, a essas coisas bizarras que sempre existiram, mas hoje com a internet tudo se maximizou. E a gente fica vendo o nível das pessoas que estão dentro das igrejas e que estão muitas vezes liderando as pessoas. E são pessoas que muitas vezes saíram de lugares onde estavam sendo tratadas, doutrinadas, pastoreadas, mas aí não quero mudar. Eu tenho um chamado, né? E eu vou cumprir o meu chamado. E está todo troncho. Como diz um amigo nosso, pastor Israel, não ouviu nenhum psiu de Deus, que dirá um chamado. E a gente fica vendo, eu me assusto com certas coisas. Olha, eu vou falar por mim. Eu não quero que você seja leal a mim, me ame, você me respeite por 10 anos, por 5 anos. Não, eu quero que você fique comigo até o fim, até a gente entrar no céu. Porque não adianta a gente andar junto por um tempo e depois você ir para o mundo, depois você cuspir no prato que você comeu. Não adianta. Vamos pegar o exemplo ali básico da igreja de Jesus. Vamos pegar a igreja de Jesus, 12. Mas Jesus, em determinado momento, quando ele já estava se preparando para o fim, a Bíblia diz o seguinte, que desde o início, quando ele chama Judas, ele já sabia que ele estava chamando um traidor. A Bíblia diz que ele não foi enganado, hora nenhuma. Jesus, ele sabia tudo. Ele era homem, mas ele era Deus na sua essência. Então ele sabia. A Bíblia diz isso, desde o princípio ele sabia quem era o traidor. Mas ele anda ali, eu fico pensando às vezes, eu gosto muito de pensar naquilo que não foi escrito, mas que está nas entrelinhas. Eu fico pensando todas as maravilhas que Judas viu, todas as maravilhas que Judas experimentou, todos os milagres. Irmãos, o grupo de Jesus, esse ministério de 12, né, que andava ali com Jesus de forma mais íntima, tem coisas que eles ouviram que não foi escrito. Porque a Bíblia diz, inclusive, lá quando Jesus ressuscita, que Jesus fica vários dias com eles, falando coisas profundas do reino. Essas coisas não ficaram registradas. Leia na sua Bíblia depois. Não ficou registrado. Imagina as coisas que Jesus falava durante 3 anos e meio. Você consegue compilar num livro palavras de uma pessoa como Jesus durante 3 anos e meio? É como João disse, não tem como colocar. Nem nos livros do mundo todo, tudo que ele falou, tudo que ele fez. Então, aqueles 12 homens, eles experimentaram algo que eu e você, a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue imaginar. E aí eu fico pensando, mas o cara tem a cara de pau, de no fim, ele anda 3 anos com Jesus, 3 anos. Mas aí ele tem a cara de pau de no fim, trair Jesus, vender Jesus e ainda voltar lá para comer a ceia. Ainda tem a cara de pau de voltar, ainda fazer de conta que... Porque lembre-se, a negociação estava rolando há muito tempo. Ele andava com Jesus e negociando. Aí na ceia que Jesus disse, vá logo meu filho, fecha o negócio. Vá lá fazer o que você tem que fazer. Então, não importa como começa. Eu sou o Judas, eu sou o discípulo de Jesus, eu ando com Jesus. Eu fico imaginando quantas pessoas ao redor de Jesus, pessoas da multidão, pessoas que amavam Jesus, pessoas que queriam. Eu imagino que devia ter muita gente que ficava assim, caramba, eu queria uma vaguinha no meio desses 12 aí. Eu imagino se não tinha alguém que tinha uma certa inveja ali dos 12. E aí Judas, a gente consegue traçar um perfil psicológico de Judas fácil. O tipo de pessoa que ele era. Dá para a gente traçar um perfil. E eu imagino como ele devia se achar, né? Porque eu sou um dos 12. Só que a Bíblia mostra o estado trágico de Judas. Que adiantou andar com Jesus todo aquele tempo? Que adiantou fazer... Lembre-se que quando Jesus enviou os 12, eles fizeram milagres, eles viram coisas tremendas, Judas estava no meio. Judas estava no meio, ele operou milagres. E ele já era um ladrão. Ele já era um traidor, era a essência dele. Mas ele fez. Ele estava no meio ali, empolgado. A questão
Não é como você começa, mas é como você termina, como você encerra os ciclos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte, e aí sim nós receberemos a coroa da vida. Não adianta você estar na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aqui na igreja, já passaram pessoas aqui na igreja que ficaram 10, 15, 20, às vezes o tempo todo de fundação da igreja, mas aí um belo dia some. Por quê? Porque não persevera. Porque a casa é edificada sobre a areia. Porque não quer transformação. Porque não tem a tal da hombridade. Pastora, está falando tanto dessa palavra. Hombridade, vou traduzir. Retidão de caráter, dignidade, honradez. Em outras palavras, não sabem fechar as portas da forma certa. Um dos ensinamentos do Dr. Mike Murdock é: você precisa aprender a fechar as portas com gentileza. Saiu do trabalho, eu arrumei outro trabalho, fecha aquela porta de um jeito certo, fecha a porta do jeito certo, agradece. Às vezes o patrão corre, a patroa para voar só falta uma vassoura. Agradece, sai do jeito certo, tenta fazer o máximo para sair do jeito certo, fecha a porta da maneira certa. Eu não estou me sentindo bem na igreja. Eu não estou me sentindo bem. Não aconteceu nada, mas eu não estou me sentindo bem. Fecha essa porta com dignidade. Quando foi para tu vir para cá, tu não procurou o pastor? Eu não vejo qual é a dificuldade disso, irmãos. Eu não vejo. Se você no início, você não procurou, seja você que aceitou Jesus aqui ou que veio de outra igreja, e abrindo um parêntese, aqui na igreja, desde o início, desde a fundação, nós podemos dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse assim: eu não edifiquei em cima de alicerce de ninguém. O pastor Eufrates não edificou essa igreja em cima do alicerce de ninguém. Quando nós começamos o ministério, há 22 anos, é isso? Há 22 anos, quando nós começamos, você não faz ideia do tanto de gente que vinha de tudo quanto era igreja para ficar com a gente. E a resposta, a instrução do pastor Eufrates era sempre a mesma. Não, você vai ficar lá na sua igreja, fique lá com o seu pastor, é lá que você vai ser abençoado. Pastor, não, é lá. Mas não dá. Então você vai ter que conversar com o seu pastor. Se você não sair na paz, você vai sair debaixo de maldição. Irmãos, nós falamos disso com orgulho santo. Sabe como é? Nós temos essa alegria de não ter nunca, jamais estimulado ninguém a sair de igreja nenhuma. Pode ser a igreja mais troncha, aquela que a gente discorda, aquela igreja que é seita. Pode ser a pior. Nós nunca incentivamos ninguém. Sai daí, vem para cá. Vem para cá, vem para mim, que a minha é melhor. Pelo contrário, quantas vezes eu vi lá em casa, a gente morava em casa ainda, e o pastor fazia reuniões ali na sala da casa da minha mãe, e eu lembro que muitas pessoas vinham e ele, era a mesma palavra: olha, você tem que ir lá, fique lá, peça perdão para o seu pastor, se conserte, você tem que se consertar lá na sua igreja, você tem que ficar lá. Não, mas eu quero ficar aqui, é empolgação, igreja nova, é a empolgação. E o pastor Eufrates, mesmo sendo um jovenzinho, ele continua jovem, né, amor? Mas tinha 29, né? Jovenzinho, 29 anos, inexperiente, que estava começando uma história. Mas mesmo assim ele tinha sabedoria de Deus para não fazer nada contrário à palavra do Senhor. Então, vamos aprender a fechar os ciclos da forma certa. Vamos aprender a fechar as portas da maneira certa. Sabe por quê? Porque não adianta. Mas eu fui da igreja do pastor Eufrates e eu servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui obreiro, fui pastor, fui não sei o quê. Serve de nada, você pegou tudo e botou no lixo. Porque você saiu da maneira errada. Porque você não se arrependeu. Porque você não veio pedir perdão. Porque você não veio sequer comunicar. Irmãos, tem uma coisa que Deus abomina, é a desonra. Desonra, você não dá honra a quem merece honra. Temos aqui muitos pais e muitas mães. Você cuida dos seus filhos, você alimenta os seus filhos, você veste, você dá escola, você faz tudo que está ao seu alcance e faz muitas vezes até aquilo que você nem pode, mas você faz. Aí de repente o teu filho chega e diz: estou indo embora. Isso vai dar um trimelique. Agora imagina, teu filho ou tua filha anoitecer e não amanhecer.
sem nem comunicar nada a você. Isso é o quê? Desonra. A Bíblia diz o quê? Honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Então a desonra, ela leva à morte. A desonra, que tipo de morte? Todo tipo de morte. Física, espiritual, emocional. Tem muita gente que anda como zumbi. A pessoa está viva, fisicamente viva, mas espiritualmente e emocionalmente está morta. Porque é como o Dr. Mike disse, vai olhar que desonrou alguém. Você vê a vida de uma pessoa que não avança, não cresce, continua entrando, saindo, você não vê a pessoa melhorar em nada. Procure no passado um lugar de desonra, uma ação de desonra que você vai encontrar. A desonra é uma barreira, a desonra, ela empaca, a desonra é uma bola de ferro que não deixa a gente avançar. Então não importa, não adianta. Eu não me empolgo com ninguém assim que, está chegando e é todo animado na igreja e está todo culto. Não, eu quero ver quando o tempo passar. Eu quero ver quando vierem as primeiras provações. Jesus não era empolgado, não. E a gente precisa aprender com Jesus. Não é como você começa, mas é como você termina. Vamos aprender a terminar do jeito certo. Não adianta você amar por um tempo e depois você desonrar. Não adianta. Aqui na igreja passaram pessoas que, meu Deus, se fosse para dar a vida pelo pastor, eu daria. Que nada. Que nada. Aí depois vem a desonra, e desonra assim, como se não fosse nada. Porque o problema da pessoa que não tem a retidão de caráter, o que é isso? O caráter é torto. E a maioria, eu falei isso e cortei, ia falar e cortei, o grande problema da maioria das pessoas é um problema de caráter. Isso dentro das igrejas. Não é só fora não, porque fora o mundo jaz no maligno. Mas dentro das igrejas, o grande problema é a falta de retidão no caráter. Pessoas que não conseguem tratar suas questões. Não conseguem. Aí fofoca para um, fofoca para outro, mas nunca trata com aquela pessoa que precisa ser tratada. Sai da igreja, fala de todo mundo, fala dos irmãos, fala de todo mundo, mas nunca fala para quem precisa ouvir. Isso é falta de retidão no caráter. Isso é desonra. Então não adianta, pode passar 1000 anos na igreja. Se no ano 1001 você desonrar, você pegou os 1000 anos e jogou fora. Então aprenda, a minha palavra nessa noite para você é a palavra que Deus colocou no meu coração durante toda a semana passada. Nós precisamos fechar os ciclos da nossa vida com integridade, com retidão de caráter. Seja no trabalho, olha, não está dando certo aqui, ou então Deus abriu uma porta para mim, vamos fechar do jeito certo. Logo no início do meu casamento, o pastor conseguiu uma pessoa para trabalhar na nossa casa. Na época eu trabalhava 2 horários, estudava à noite, e nós conseguimos uma pessoa para fazer alguns serviços gerais na casa, e ela cozinhava muito bem, né? Cozinhava muito bem, e foi bem no início do nosso casamento, acho que foi na 2ª casa que nós moramos, e quando foi um dia, ela não veio trabalhar. Aí eu digo, o que foi que eu não veio, não ligou, não avisou, do nada. Aí o pastor, eu disse, não, vai lá saber, de repente adoeceu, morreu, né? Como diz a Miranda do filme, a Miranda Priestley, ela morreu, deve ter morrido. O pastor chegou lá, ela estava, não, porque eu resolvi não ir mais. Gente sem caráter. Aí você olha para a vida dessa pessoa, passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40. Continua do mesmo jeito, ou pior. Irmãos, essa palavra é para que você não caia nesse abismo que muitos já caíram. Não caia nesse abismo. Aprenda a encerrar do jeito certo. Lembra da história de Jesus? Está consumado. Jesus está dizendo, eu estou fechando um ciclo. Eu vim e eu fiz o que tinha que ser feito. Quando Paulo diz, eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira. Eu fiz o que tinha que ser feito. Quando Estevão, que era um jovem, ele está sendo apedrejado, ele diz, eu agora estou vendo os céus abertos. Ou seja, fiz o que tinha que ser feito. Vamos aprender a fechar os ciclos da nossa vida com integridade, com retidão de caráter. Não adianta você amar o pastor, amar a igreja, amar os irmãos durante um tempo e depois você desonrar. Porque veja bem, quando alguém sai da igreja e não avisa, não comunica, não conversa, não se despede, não pede a bênção, não é só o pastor que é desonrado. Todos nós somos desonrados. Porque nós somos o quê? Família. Nós somos corpo de Cristo, amém?
Todos nós somos corpo de Cristo. Então, todos nós, a Bíblia é Bíblia, não é Marilyn, não. Todos nós devemos satisfação uns aos outros. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. Então, quando eu jogo as pernas assim para a minha igreja e eu não dou satisfação, eu estou desonrando todos os meus irmãos, que um dia foram tão importantes para mim. Então, aprenda a fechar os ciclos da sua vida de forma certa, porque tenha certeza que Deus vai te honrar. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum se você não se sente bem. Você não é obrigado a estar no lugar onde Deus não quer que você esteja. Agora, você é obrigado pela palavra a encerrar os ciclos da forma certa, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus?